Olá, eu sou o Thiago, um dos pastores aqui da nossa Igreja Família e quero compartilhar com você hoje o nosso estudo de EDC dessa semana do dia 23 a 29 de março. E antes de iniciarmos o nosso estudo da semana, eu quero compartilhar com você o nosso devocional de hoje, de uma forma bem breve aqui, mas o nosso devocional do dia 24 de março, falando sobre a promessa aos libertos em Cristo. Gálatas 5:1 diz assim: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Então, que você possa refletir nesse dia de hoje como você tem vivido a liberdade que Deus separou para você, para sua casa, como você tem vivido a liberdade que Deus separou para você e a sua vida também, que você viva na plenitude daquilo que Jesus fez por você, na plenitude da liberdade que você tem nele e que você seja livre de fato de todo pecado, de tudo que te amarra de alguma forma, para que você viva plenamente tudo aquilo que Deus tem para você. Então, que você possa refletir mais no nosso devocional de hoje também e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E eu estou aqui também para compartilhar o nosso estudo de EDC, então, com você, falando sobre o sacrifício de Jesus, a carne e o sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por nós nessa nossa série dentro da Quaresma 2025. Só te lembrando aqui que nós estamos então num jejum nessa semana, jejuns de pães e massas, tá? Então que você se junte a nós nessa campanha também, nesse jejum, para você ser parte de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo de Quaresma. A ação dessa semana também no GDCs, lembrando você, nessa semana, a reflexão sobre o sacrifício de Jesus. Então convide um amigo ou um familiar para assistir o filme A Paixão de Cristo, um filme de 2004, dirigido por Mel Gibson. Então que você possa chamar um amigo, um familiar, alguém que você possa realmente trazer para perto para assistir esse filme junto com você. Tá bom? Nossa ação dessa semana. Vamos lá então, estudo da semana, nosso tema sobre a carta de Paulo aos Efésios, nova vida, novas lutas e novas vitórias. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5 diz assim: "Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos." A carta aos Efésios aqui, onde Paulo está escrevendo, ela é um guia que nos orienta nessa jornada, revelando alguns segredos de uma vida vitoriosa com Jesus. Paulo, ele é um homem que experimentou de fato, na sua pele, na sua vida, o que era uma transformação radical. Alguém que perseguia os cristãos, alguém que perseguia a igreja, passa então a ser um apóstolo de Cristo. Ele vive isso na sua pele, ele vive isso na sua vida, e é por isso que ele está compreendendo profundamente a natureza dessa jornada com Cristo, a natureza daquilo que de fato Jesus fez na vida dele, na história dele, aquilo que Jesus pode fazer na minha história e na sua história também. E aí ele escreve aqui aos cristãos em Éfeso, que era uma cidade ali mergulhada em idolatria, imoralidade, e ele quer realmente relembrá-los de que eles podem sim viver uma vida plena em Cristo, e Paulo aqui está querendo capacitá-los, inclusive, a viver de acordo com a identidade que eles têm em Cristo Jesus, baseado naquilo que eles entregaram as suas vidas a Jesus, assim como Paulo também fez. Paulo entrega a sua vida a Jesus e a sua vida é 100% transformada. Alguém que perseguiu os cristãos passa então a ser um apóstolo de Cristo. E Paulo ele está comunicando isso à igreja, à cidade de Éfeso. Ele está dizendo, olha, é possível também esse mesmo Jesus que fez na minha vida, na minha história, fazer na sua. Então, alguns princípios, alguns valores que nós extraímos desses princípios que nós percebemos aqui na carta de Paulo a Éfeso. Primeiro, o nosso caráter forjado em Cristo. Algo que nós percebemos aqui, podemos extrair desse texto, que o nosso caráter é forjado em Cristo. Efésios 4, versículo 22 a 24. "Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e de se vestirem, novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade." O texto aqui ele nos exorta, nos chama a atenção a abandonar aquela velha maneira de viver, e ele está dizendo isso aqui para a igreja, para a cidade de Éfeso também, ele está dizendo isso para eles,
que eles abandonem essa velha maneira de viver, baseada ali na ignorância, na impureza, na ganância, e ele faz um contraste com a nova vida que eles têm em Cristo, baseada na paixão, na bondade, na compaixão, no perdão. E assim, Paulo ele contrasta esses dois cenários para dizer que há uma velha vida, mas em Jesus há uma nova vida disponível para eles e que eles podem desfrutar dessa nova vida em Jesus também. E o contexto aqui de Éfeso, né, uma cultura muito pagã, uma cultura muito imoral, então torna essa exortação, essa chamada de atenção de Paulo ainda mais relevante. A palavra de Deus ela nos convida a sermos imitadores de Cristo e isso significa nos relacionarmos com Ele e então o nosso caráter sendo transformado e moldado à semelhança de quem Cristo de fato é e aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, embora nós não vivamos em Éfeso, obviamente, mas nós temos uma cultura muitas vezes muito parecida, uma cultura também muitas vezes imoral, uma cultura também muitas vezes pagã. Nós percebemos isso através, por exemplo, do digital, né? Acessos digitais, as mídias televisivas que nós percebemos hoje no cenário no qual nós vivemos, que realmente aborda muitas vezes a imoralidade, o paganismo, disputam muitas vezes o nosso tempo, o nosso olhar, muitas vezes nós estamos realmente olhando para algo que as mídias estão trazendo até nós e que disputa a nossa atenção. Então nós nos tornamos muitas vezes presas fáceis do inimigo quando nós damos olhares, damos atenção a isso. E a única maneira de nós vencermos esta era, a única maneira de nós vencermos aquilo que realmente nós estamos vendo acontecendo nesse nosso tempo, assim como acontecia também em Éfeso, é de fato nós nos relacionarmos com Cristo por meio da sua palavra. E apenas um forte vínculo, né, de amizade, de relacionamento, de nós estarmos próximos de Jesus, é que é capaz de fazer que tal mudança aconteça na nossa vida. Então, algumas perguntas aqui para que você possa refletir na sua realidade, na sua vida, na sua história, né? Quais são os desafios que enfrentamos para cultivar um caráter íntegro em nossa sociedade? E de que forma podemos buscar a Deus para que Ele nos molde e molde o nosso caráter? Perguntas para que você possa refletir e discutir também com o seu grupo. Segundo, o nosso fundamento passa a ser Cristo. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Paulo aqui ele nos lembra, né, que a nossa fé é alicerçada sobre o ensino dos apóstolos, dos profetas, mas a base central da nossa fé é o próprio Cristo. E ele inclusive usa aqui como uma referência, né, a pedra angular. E na arquitetura da época, a pedra angular era onde eram construídas as casas, as edificações, e a pedra angular era a base central daquilo. Sem a pedra angular, aquela edificação ela não ficava de pé, ou ela tinha uma vida curta, ela ia em algum momento cair, ela tornava, a pedra angular é o que tornava aquela construção sólida. Sem a pedra angular, aquilo poderia ficar comprometido. E é isso que Paulo está dizendo, que se a nossa vida for baseada na pedra angular, que é Cristo, nós então teremos uma vida sólida com Jesus, nós teremos então uma vida realmente relevante e que faz a diferença onde nós estamos inseridos também. Então, da mesma forma, a nossa vida precisa ser o tempo todo firmada nesse Cristo que é a nossa pedra angular. Efésios 5:22 vai dizer que vai dar alguns princípios para nós sobre a nossa vida familiar, baseados no nosso relacionamento entre Cristo e a igreja. E aí que no contexto da cidade de Éfeso, né, onde as práticas culturais e religiosas, frequentemente elas distorciam o propósito de Deus para a família e muitas vezes levavam as pessoas para a idolatria, as pessoas eram dominadas por idolatria, por ensinamentos errados, e aqui Paulo está dizendo que de forma revolucionária, se as pessoas se entregarem a Jesus e viverem tudo que Jesus tem para elas, de fato elas terão suas vidas transformadas e edificadas na rocha. Então edificar-se sobre Cristo, né, não é um evento nas nossas vidas, mas é um processo contínuo, inclusive. Nós vamos evoluindo nessas etapas. Isso envolve leitura e meditação da palavra, leitura cotidiana, né, tem que fazer parte do nosso dia a dia, meditar na palavra, ler a palavra de Deus, oração constante, nós orarmos constantemente, nós orarmos, estarmos colocando Deus
nas nossas pequenas e nas nossas grandes decisões, através das nossas orações, conversando com Ele, perguntando mesmo quais são as melhores decisões, quais são os melhores caminhos, e envolvendo Deus no nosso dia a dia, na nossa forma de criar os nossos filhos, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de tratarmos o nosso cônjuge, e assim nós vamos então construindo um caminho com Jesus, um caminho de amizade também, um caminho de proximidade. Comunhão também, comunhão com os crentes é super importante, nós temos aí a nossa vida de comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, e as pessoas que Deus colocou no nosso caminho, que com certeza nos fazem também crescer, nos fazem avançar. A prática também do amor e da submissão, prática do amor e da submissão são outro pilar aqui que nós percebemos nesse processo de um crescimento contínuo no nosso relacionamento com Jesus. E algumas perguntas aqui para refletirmos sobre isso também. Como podemos avaliar se a nossa vida está fundamentada de fato em Cristo? E quais são os desafios que nós enfrentamos para aplicar os princípios bíblicos em nossa vida familiar? Como nós podemos construir um lar que glorifique a Deus? Perguntas para você refletir também com o seu grupo. Terceiro, as nossas lutas passam a ser lutas de Deus. Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ao nós compreendermos que somos sustentados, balizados por Cristo, que nós somos guiados por Ele em todo o tempo, nós entendemos que é dele que vem a nossa força, que é dele que vem a nossa real estrutura. Então as nossas lutas, os desafios que você tem talvez hoje, no seu dia, na sua semana, eles passam então a ser desafios também de Deus. Deus toma sobre si essas lutas, Ele está com você no seu dia a dia, nos seus desafios. Talvez você olhe para alguns desafios e fale, olha, onde Deus estava nesse momento? Deus estava com você em todo o tempo, Deus está com você agora, Deus está com você onde você estiver, onde você for, em todas as decisões que você precisar tomar também. E muitas vezes nós tentamos lutar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas, e isso nos faz nos sentirmos muitas vezes exaustos. E é quando nós colocamos Deus na nossa vida, colocamos Jesus na nossa história, nós então passamos a entregar a Ele também essas lutas e passamos a sermos vitoriosos em tudo aquilo que Ele tem para nós. Então Deus nos oferece uma armadura completa para nos proteger e nos capacitar. Paulo ele descreve essa armadura espiritual que nos oferece o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus viva em nós, e a oração constante. Paulo ele relata isso dizendo que essa é então a nossa armadura. Isso é o que nós precisamos usar também no nosso dia a dia para que possamos vencer cada batalha que aparecer no nosso caminho. Aí algumas perguntas aqui para você refletir sobre isso também. Quais são as batalhas espirituais que você tem enfrentado? Como você pode aplicar cada parte da armadura de Deus na sua vida? E você tem dado ênfase à oração como uma arma espiritual poderosa? E aí você pode refletir um pouco mais sobre isso. E que você possa então perceber que a jornada dessa nova vida que há em Jesus para você, mesmo com as suas lutas, com os seus desafios, é também uma jornada de esperança e de triunfo, pois nós não caminhamos sozinhos. Você tem Jesus na sua vida, você tem Jesus na sua história e você não está sozinho. Você tem uma identidade firmada nele e eu tenho certeza que você pode vencer todas as batalhas que aparecerem na sua trajetória com o apoio de Jesus na sua história. Uma aplicação aqui para que você possa ter também durante a sua semana. Durante essa semana, realize atos de serviço e gentileza, refletindo o amor de Cristo. Busque oportunidades para compartilhar a fé com outras pessoas, testemunhando sobre o fundamento seguro que é Cristo. E mantenha uma atitude de gratidão e louvor, celebrando as vitórias conquistadas em Cristo. Amém? Quero te fazer um convite aqui também, se você que nos acompanha aqui nesse momento, que você que está
recebendo esse estudo, se você gostaria de tomar uma decisão agora por Jesus, ou se você está se reconciliando com Ele, ou se você gostaria de se batizar, vai aparecer um QR Code na sua tela. Quero te convidar a apontar aí o seu smartphone para esse QR Code, e se você tomou uma dessas decisões, nos deixe saber, nós queremos te acompanhar e te ajudar nesse processo. Você que talvez não tenha um GDC, nós temos aí um QR Code aparecendo na sua tela também, para que você possa se conectar conosco e nós possamos te ajudar a ter então um GDC e você seja parte de um grupo da cidade. Tenho certeza que vai ser muito abençoador para você, para sua família e para as pessoas à sua volta. Tá bom? Deus te abençoe demais, que esse estudo possa fazer você refletir também em tudo aquilo que você tem vivido. Deus te abençoe, forte abraço.